Quando a gente fala em relação de bike para pessoas que estão iniciando mountain bike, né, pessoa que está começando e tudo mais e tal, eu há uns tempos atrás eu sempre falava assim, poxa, quanto mais coroa, mais opção tem, né, mais recursos vai ter e tudo mais. Com o tempo a gente vai passando e começa a enxergar que nem é tanto assim, né, e nem que essa regra se aplica a todos, certo? Existem sistemas de 3 coroas que tem menos opção do que um 11, do que até mesmo um 10, certo? E tem sistemas de 3 coroas também que são completíssimos, né? Que você vai conseguir um bom range. Assim como 2, assim como um, você tem muitas opções. Eu quero estar mostrando hoje para vocês aqui uma opção de 3 coroas, que é o mais comum que eu vejo, certo? E tá fazendo um comparativo com uma coroa, para a gente ter uma noção do que falta, do que sobra, do que é a diferença, né, entre esses dois tipos de relação, certo? Bom, eu peguei a lousinha da minha filha aqui de brincar de escolinha. Minha letra é um garrancho, mas eu vou tentando explicar para vocês. Bom, vamos lá. Sisteminha de 3 coroas, certo? Normalmente, quando a gente fala de usar 3 coroas e tudo mais, tal, o legal seria se todo mundo pudesse ter um grupo assim, né? Que seria tendo a menor coroa 22, né? Esse aqui é um pé de vela comum de 29, então é a menor coroa 22, a do meio 30 e a maior 40. Esse é um pé de vela comunzão para 29. E seria muito legal se você tivesse um cassete o quê? 1136. Para você ter um 1136 com um range legal, seria bacana se fosse de 9, entendeu? Se fosse de 10, certo? Aí você teria um bom escalonamento, né? E mantendo um range bem legal. Mas também nada te impede de ser com de 8, certo? Existem opções assim, tá? Então, quando você tem uma relação 1136, né, cassete 1136, e aí você, a sua redução máxima, né, usando a coroa 22, você chega a 0,601, né, 611, mais fácil assim, né? O que acontece? Esse número aqui representa o quê? Cada uma volta que você dá no teu pé de vela, a tua roda traseira dá 0,6111, ou seja, ela fica extremamente leve para você, certo? Então, olha só, de 22, 36, olha o que você já consegue de redução, ok? Então, é muito boa redução. Assim como a final, ela é excelente, porque se você tem 40, você tem 11, você vai ter uma final de 3.6, 3. Né? Vai indo assim, né? Tem um nome certo, é reticências. Não é reticências, né? Ah, esqueci o nome que fala quando é depois da casa continua se repetindo. Mas é muito tempo, né, que não estuda, né, Daniel? Então, você com coroa 40, cassete com cog pequeno 11, você tem 3.636 de multiplicação. Nesse caso não é redução, porque você está acima do 1, então você multiplica. Então, cada uma pedalada no pé de vela, você vai ter 3.6 giros da roda traseira. Certo? Então, veja assim que agora aqui você tem uma final absurda de boa. Normalmente, com uma relação de 11 velocidades, né? Aqui vamos colocar de 11 velocidades, com a coroa 32, certo? Você, usando um cassete 1146, isso pode ser de 11 velocidade, pode ser de 10 velocidade, que agora tem esses cassetes novos da Shimano, que é 1146, certo? Que funciona muito bem. Então você vai ter uma final 32 por 11 de 2.909, certo? Quer dizer, a final aqui, ela é quase que, ou até mais, né, do que uns 20% menor do que aqui, certo? Então aqui você perdeu muito final em comparação. Seria praticamente se você não tivesse a coroa 40 aqui, né? E aqui a sua redução, a redução ficou muito boa, porque lá 32 por 46 você dá 0,69, ou seja, está bem próximo aqui, né, de redução. Aí acontece, para você utilizar um cassete 1146, você vai ter que achar a melhor coroa para a tua região. Por exemplo, aqui para minha região, uma coroa 34 daria certo, entendeu? Mas às vezes na tua região pode ser 36, ou às vezes vai ter que ser 30, certo? E aí o que acontece? Você vai ter que sacrificar uma das duas extremidades. Por exemplo, se você pôr uma coroa 36, você não vai conseguir subir tão bem aqui. Aí você vai ganhar na final. Se você põe uma coroa 30, você vai subir muito bem, mas você vai perder final, certo? Mas isso é facilmente adaptável de acordo com a tua região, com o tipo de pedal que você faz. Dá para se chegar na melhor configuração, certo?
Ah, Daniel, mas eu tenho um cassete 9, velocidade 11,50. Não, gente, a gente tá falando de coisas que funcionam extremamente bem. Isso aqui funciona extremamente bem. Isso aqui funciona extremamente bem, certo? Existe o Shimano 1151 que ainda vai funcionar melhor ainda, que aí você vai ter mais redução e mais final, porque aí você pode usar uma coroa 34 que você ganha aqui e tudo mais, certo? Mas a maioria das bikes que eu vejo de entrada não sai com esse maravilhoso cassete 1136, ela sai com cassete 1428, que nem é cassete, é catraca, certo? Então as bikes vêm, muitas das vezes essas bikes de entrada, com uma catraca 1428. Ah, é mega range, Daniel, então é 1432, certo? E aí você tem uma final de 2.85, certo? E uma redução para você subir de 0.78. Então, nessa situação aqui, seria falso, né? Eu afirmar... Opa! Falso, eu escrevi falso, né? Seria falso eu afirmar que uma relação de 3 coroas é melhor do que uma relação de uma coroa, certo? Porque desse jeito aqui não é. Me falta tanto para final quanto para redução, certo? Aí, Daniel, mas eu troco a catraca e coloco uma catraca mega range. Beleza, você vai resolver um lado e do outro lado você continua do mesmo jeito, certo? Então, vejamos bem que o range, né, que seja os alcances, né, tanto de multiplicação quanto de redução que a sua relação tem, nesse caso com 3 coroas e 7 velocidades e tal, é inferior a 1,11, certo? Quanto mais se às vezes o cara estiver usando lá assim, uma relação, agora vamos passar para um trem mais top, 1,12, e aí o cara está usando uma coroa 32, certo? Com um cassete 10,51. Sabe? Então, você pode dividir 32 por 51 e divide 10 por 32. Você vai ter uma final de 3.2, certo? Ou seja, é muito bom de final, né? Ah, não, tem que ser 34 para mim. Beleza. Mas nisso você não vai sacrificar a sua redução, né? A tua capacidade de subir. Eu não tenho aqui o número certinho, mas se eu não me engano, sai em coisa de 6.4, alguma coisa assim de redução aqui. E se você passar para 34, você vai ter uma redução tão boa quanto você teria com um 11 de 46 e vai continuar tendo mais final. Certinho, galera? Bom, isso aqui era só para tentar complicar mais a sua vida, né, sua cabeça, mas para te dizer o seguinte, nem sempre múltipla coroa, né, é melhor do que uma coroa. Muitas das vezes o sistema de uma coroa ele consegue ter um range melhor do que o de 3 coroas. Certo? Mas existem sim, excelentes aqui. Aqui também existe uma opção que seria muito bacana se fosse de 2 coroas, né? Fosse 2 coroas e aqui se fosse 36. Nossa, ficaria do caramba essa relação aqui, fica muito completa, certo? E engana-se muito quem acha que é tão difícil de usar 2. Para usar 3, principalmente para quem está iniciando, sim, é muito complicado, é muito chato, entendeu? Às vezes a pessoa passa uma coroa, esquece, aí chegou na extremidade de cruzando a corrente, aí lembra de passar para outra, hora que passa para outra, dá um gap muito grande, certo? Bom, galera, era isso. Espero que esse vídeo ajude você que está iniciando a entender um pouquinho sobre relação. E com isso também não estou generalizando, dizendo que toda relação de uma coroa é melhor, certo? Eu já tive problemas com isso, de estar usando uma coroa e não estar me acertando, né? Então tome muito cuidado na hora de escolher a sua relação. Se for ainda sistema de catraca, provavelmente você não vai ter uma boa final, entendeu? E você vai ter um range muito curto que pode deixar a tua relação muito inferior. Só que não caia na ilusão de querer usar 1x8, certo? 11,50 e achar que isso vai ficar bom. Isso não vai ficar bom, não tem como ficar bom, entendeu? Isso aqui é horrível, isso aqui... Nossa, cara, é só quem não gosta de pedalar e gosta da bike estética bonita, porque falar que isso daqui é bom não é, não existe. Tchau, meus amigos, fui!